paz, eu sou a tia Tati do canal Evangelicando e hoje eu tô aqui porque é um dia muito especial. Que dia é hoje? Hoje é o Dia da Mulher. Isso mesmo, o Dia da Mulher. E eu vim aqui para contar uma história da Bíblia de uma mulher, entre muitas mulheres que fizeram uma diferença enorme na vida das pessoas. É verdade, se você for ler a Bíblia, você vai descobrir um montão de mulheres, de Gênesis até Apocalipse, tá cheio de mulher que fizeram coisas grandiosas. Mas hoje eu escolhi a história de uma mulher que se chama Radassa. Você nunca ouviu falar? Eu também nunca tinha ouvido falar que tinha uma mulher na Bíblia que se chamava Radassa. Mas é que esse era o nome que ela tinha lá onde ela morava antes. Quando ela foi parar nesse outro lugar, ela trocou de nome, porque os nomes em alguns lugares simbolizavam uma coisa, em outros lugares simbolizavam outras. Então, era comum as pessoas trocarem de nome, assim como Daniel, quando foi chamado ao palácio do rei, o rei deu para ele um outro nome, um nome daquela cultura, daquele povo, daquela língua. Essa moça que chamava Radassa também. E eu vou te dar uma dica agora. Radassa era semelhante, queria dizer assim que era uma flor de mirta ou murta. A flor de murta, ela tem umas pontas assim, parecendo uma estrela. Será que você já sabe de quem que eu tô falando? Qual o nome da Bíblia que é parecido com estrela? Você acertou? É a Rainha Esther. É dela mesmo que nós vamos falar hoje. E por falar em Esther, eu tenho uma baixinha que me assiste que chama Esther. Beijoca pra Esther Vitória. Tem mais Esther, mas Esther Vitória eu sei que tá sempre ligadinha. Hoje eu vou contar a história da Rainha Esther e como foi que ela se tornou rainha e o que ela fez de grandioso. Se liga, ela era do povo judeu e ela morava com o primo dela que cuidava dela. O primo dela tinha um nome bem esquisito, chamava Mardoqueu. Esse nome mesmo. E ele cuidava dela. Só que aconteceu naquela época lá, o povo estava passando por uns perrengues assim, né? Era o povo de Deus, era o povo judeu, mas estava lá debaixo de uma província. Acontece que o rei, todos os reis daquela época, eles tinham mania de fazer umas festas assim grandiosas, luxuosas, cheio de coisa e ouro e comida e dança, para se mostrar para os outros reis. Olha só, desde aquela época já tinha essa história de querer mostrar as coisas para os outros. Que feio, né? Pois é, mas o rei era assim. E o que aconteceu? O rei deu uma festa dessa para todos os reis das províncias, dos reinados e tal. E foi os reis, os caras mais importantes daquela época estavam lá. E o rei disse assim: agora eu vou mostrar as minhas riquezas. Mandou servir bebida para eles nas taças de ouro, aquelas coisaradas toda chique, fina. E ele disse: ah, mas a minha esposa é muito bonita. Eu tenho que mostrar para eles que a minha mulher, ó, nota 10. Mandou chamar a rainha, que se chamava Vaste. A rainha disse: eu não vou. Coragem, né? Ela disse que não ia e o rei ficou muito bravo. Como assim ela não vem? Eu mandei chamar ela para mostrar para meus convidados. Isso é uma desfeita. Quando alguém era chamado pelo rei, tinha que ir, podia até, ó, perder o pescoço por causa disso. E a rainha disse: não vou, não vou, não vou, não vou. E não foi.
O que o rei ia fazer? Isso não podia ficar assim. Já pensou se todo mundo resolvesse desobedecer o rei agora? E dizer não quero, não vou e não faço? Ia virar uma bagunça aquele reino. Então, deram uns conselhinhos pro rei e disseram assim: você deve trocar de rainha. Manda essa aí embora, sei lá, faz qualquer coisa com ela e bota outra no lugar dela. Assim as pessoas saberão que não se pode tratar o rei desta forma, que não se pode dizer não para o rei. E o rei gostou muito daquela ideia. Uma rainha nova? Isso era legal. Tem tanta mulher bonita, né, no reinado. O que eles fizeram então? Um concurso de beleza. Tipo aqueles que a gente vê na TV? Tipo aqueles, só que um pouquinho diferente. Foi escolhido, de todas as províncias do reino, a moça mais bonita que tinha. E durante um ano, isso mesmo, um ano inteirinho, elas ficaram lá, recebendo tratamento de beleza, banhos com ervas aromáticas, aprendendo a se comportar para depois chegar na presença do rei e alguém ser escolhida para virar rainha. Um ano se preparando. O que aconteceu? A nossa amiga Radassa era a moça mais bonita da província dela. E o tio dela, que não era bobo nem nada, ele foi lá e disse, ó, te apresenta e vê o que Deus vai fazer. E ela foi, toda quietinha, toda bonitinha, chegou lá, ficou lá tratando, fazendo os tratamentos que precisava de beleza, fazendo tudo que era para fazer. E quando chegasse o dia de se apresentar ao rei, elas podiam escolher uma joia. O rei era muito rico, ele podia fornecer várias coisas, então elas tinham que estar bonitas, com a melhor roupa, com a melhor joia, com tudo que tinha de melhor. Radassa disse que não precisava, não precisa de joia não, eu vou com as coisas que eu trouxe mesmo, com as minhas coisas. E assim ela se apresentou diante do rei. Foram passando todas as jovens diante do rei, e quando ele viu ela, ele ficou encantado e ele não quis mais nem ver o resto, ele se apaixonou na hora e disse, essa aqui é a minha rainha, é essa moça que eu quero para minha rainha. Então, lá no palácio ela recebeu o nome de Esther, porque era o nome na língua que eles falavam lá. Ela foi escolhida entre 127 moças. Olha como ela era bonita. 127 moças. E ela foi a eleita, a escolhida. E o rei ficou muito feliz. E o primo dela falou para ela assim, olha, tu não fala nada por enquanto que tu é do povo judeu. Porque eles estão perseguindo, matando e tal. Então, a gente não quer confusão. Se ele não te perguntar, tu não fala nada. E ela ficou quietinha. E assim ela foi, virou rainha e o rei estava feliz e ela estava feliz. Só que de repente tinha um cara lá que era chegado do rei, que era um oficial, que ele não gostava dos judeus, principalmente do primo da Esther. E ele bolou um plano. Ele disse para o rei assim, rei, diga às pessoas que te adorem, diga às pessoas que não façam oração a outros deuses, que peçam as coisas para ti. Sempre aquela historinha, né? Aquela historinha que a gente já conhece para ferrar o povo de Deus que só adora a Deus. E ele sabia que os judeus não iam se curvar diante do rei, porque somente a Deus a gente deve prestar culto, somente a Deus a gente deve adorar. E o que aconteceu? Ele mandou matar todos os judeus, começando pelo primo da Esther. Já tinha até feito uma forca lá que ia enforcar ele, no outro dia, meio-dia, ia forcar ele. O que aconteceu com esse plano que ele fez na cabeça dele? Foi fazendo
tintim por tintim. A Esther descobriu o plano. Porque ela viu que o primo dela estava triste e tal. O que estava acontecendo? Ela mandou alguém ir lá perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele contou. E ele disse, olha, intercede por nós junto ao rei, porque se tu não falar com ele, nós vamos todos morrer. E tu também vai, porque tu também é do nosso povo. E a hora que ele descobrir, ele vai ficar bravo. É um decreto. Decreto do rei não pode ser mudado. Não pode ser rasgado, então não tem o que fazer. E ela disse, tá bom, então vocês jejuem e orem por 3 dias e eu vou tentar falar com o rei. Enquanto isso, o cara lá tinha mandado construir a forca já, porque ele tinha um dia marcado que ele queria executar o primo dela. E o que aconteceu? Quando ela foi falar com o rei, quando as pessoas vão falar com o rei, elas não podem entrar na presença do rei de qualquer forma. Ninguém pode chegar na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado. E também não pode dizer que não quando é chamado, né? Assim como a primeira rainha fez. Mas a rainha Esther, ela era muito linda, o rei gostava muito dela. E ela arriscou, ela disse assim, vou tentar. Foi lá, parou na frente, na porta, e ficou olhando, perguntando assim com os olhinhos se ela podia entrar. E o rei, quando viu ela, ficou feliz. Ele disse, estendeu o cetro, porque se ele não tivesse estendido o cetro para ela poder entrar, ela podia ser morta na mesma hora. Era complicado. Ele estendeu o cetro e disse, nossa, o que traz você aqui, minha rainha? Que você veio me pedir, se me pedir até metade do meu reino, eu te dou. Olha como ele gostava dela, metade do reino ele ia dar. E ela, muito sábia, como ela tinha orado muito e conversado com Deus, ela disse para ele, ó, se for da tua vontade, se eu achar graça nos teus olhos, eu queria que tu fosse jantar comigo de noite. Pode trazer o teu servo junto. E o rei disse, só isso que tu quer? Um banquete comigo, jantar comigo? É só isso. E assim foi feito. De noite estava lá o rei. Porque naquela época o rei dormia num lugar do palácio e as esposas, né? Porque eles tinham várias esposas naquela época, dormiam em outros lugares. E ela convidou ele para ir aos aposentos dela para jantar. Fez lá um banquete para o rei. E ele foi, jantou, e eles conversaram, ele e o tal do Amã, que era o funcionário dele que estava fazendo o planinho lá. E ela foi, mas não falou ainda. Então, ela disse quando acabou o jantar, se for da tua vontade, se eu acho graça aos teus olhos, vem jantar comigo amanhã de novo, traz o teu servo novamente. E o rei disse, tá bom, eu venho. Imagina, ele gostou, estava feliz da vida. E ele foi. Nesse outro dia que ele foi, era o dia que antecedia o dia que ele queria, que o Amã queria enforcar o Mardoqueu. E ela não tinha mais tempo, ela não podia ficar chamando o rei para jantar todo dia, tinha que ser naquele dia que ela ia falar. Mas será que o rei ia acreditar nela? Vocês acham? O rapaz trabalhava para ele, estava ali do lado dele todo o tempo. Ela era uma estranha que chegou na vida dele, ele gostou muito e casou com ela, mas era uma mulher que tinha vindo de uma província e tinha virado rainha. Será que ele ia ouvir ela? Vocês acham que ela ficou com medo? Eu acho que ela deve ter ficado preocupada. Com medo não, porque ela sabia quem era Deus. Ela conhecia o Deus que ela servia. Então, quando foi de noite, que ele foi jantar com ela contou para o rei. Contou na frente do Amã tudo que Amã estava preparando, todas as emboscadas, e disse mais, se você for matar os judeus, vai ter que me matar também, porque eu sou desse povo, sou descendente deles. E o rapaz que tu tá querendo enforcar lá na praça é meu primo.
E o rei acreditou nela. Na mesma hora ele ficou furioso e disse: o quê? Tu estás tramando para matar minha rainha e o povo dela? Não. Sabe o que vai acontecer contigo? A forca que tu preparou pro Mardoqueu vai ser para ti. Mandou enforcar ele. E o Mardoqueu ficou no lugar dele. Agora ele era honrado e fazia parte lá do pessoal de confiança do rei. E sabe por quê que a rainha Esther conseguiu tudo isso? Porque ela era corajosa e ela não tinha medo de fazer aquilo que Deus mandava fazer. Ela foi colocada lá dentro do castelo, num lugar elevado, perante as outras pessoas, porque ela tinha uma missão. E ela não fugiu dessa missão. E qual era a missão dela? Salvar o povo dela da morte. O rei, depois daquele dia, ele não podia desfazer o que ele fez. Então, ele emitiu um novo decreto, permitindo que o povo judeu se defendesse. E daí, então, eles podiam se defender e não eram mais mortos, assim como tinha falado no primeiro decreto. Mas isso tudo só foi possível porque uma mulher teve coragem de chegar diante de Deus, falar para Deus todas as suas aflições, ouvir o que Deus tinha para falar com ela e executar exatamente como Deus tinha mandado. Através de oração, através de jejum, através do seu primo, que sempre cuidou dela como se fosse um pai. Ela teve coragem e foi na presença do rei, mesmo correndo o risco de ser morta, mas ela foi e ela conseguiu aquilo que ela precisava, porque ela foi corajosa, ela foi forte. E daí, eu trouxe essa história hoje para vocês, tá lá na Bíblia, no livro de Esther. Eu trouxe uma princesinha, né, pra simbolizar, ó, caiu a coroa agora. Uma rainha, uma moça bonita, que era uma rainha. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje é o Dia da Mulher, que todas nós somos rainhas, somos princesas, porque Deus, Ele é o rei. Jesus é o rei dos reis. E nós, como filhas do rei, somos princesas, somos rainhas. E nesse dia especial, eu gostaria de convidar você a escolher quem é a mulher mais importante da sua vida, ou as mulheres mais importantes da sua vida. É a sua mamãe? É a sua vó? É a sua tia? Quem é a mulher mais top que você conhece? Quem é a super-heroína da sua vida? Conta pra mim. Eu quero te convidar a fazer uma homenagem para ela. Faz um cartão, faz uma flor, faça um desenho. Quem sabe coloca a fotinho lá no Instagram e marca a tia Tati vai repostar, ela vai ficar feliz, né? Coloca o nome dela aqui embaixo, que mesmo que eu não conheça, com certeza se ela ver, ela vai ficar feliz. E vamos dar parabéns e feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que a gente conhece, porque elas merecem muito. Se a gente for ver na Bíblia, tem muita mulher que fez coisa bacana. Não dá para contar todas as histórias, porque se eu contar todas as histórias, nós vamos ficar aqui um ano inteiro, né? Só contando história de mulher. Então a gente tem que contar outras histórias também. Mas existem histórias maravilhosas e algumas pessoas costumam dizer que na época da Bíblia as mulheres não tinham voz, não tinham vez, as mulheres não eram ouvidas. Não era assim com todas as mulheres. Quando Deus está no negócio, Ele está no negócio. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Ele ama todos igual. Ele ama os homens, Ele ama as mulheres, Ele ama as crianças,
né? A gente vê Raquel, que foi uma pastora, a gente vê Débora, que foi uma juíza, olha só, profetisa e juíza. A gente vê Esther, que foi uma rainha, a gente vê muitas mulheres que cooperaram com o caminho até o nascimento de Jesus. A gente vê mulheres que ajudaram lá na época de Jesus, a própria mãe de Jesus, imagina só uma mulher que não era nem casada, carregando um filho que ela não sabia explicar de onde tinha vindo, porque foi o Espírito Santo que concebeu. Então, são muitas histórias maravilhosas e as mulheres merecem todo o nosso amor, o nosso carinho, o nosso aplauso. E eu gostaria de dizer para você que se você tem uma mulher dessa aí pertinho de você, dá um beijo nela, um abraço, né? Desde que não ultrapasse as normas de segurança, mas se ela mora com você, dá um beijo e um abraço e diz para ela que ela é uma rainha. Assim como a rainha Esther. E ela tem que ser forte e corajosa todos os dias para cumprir o chamado e a missão que Deus deu para ela neste mundo. Um beijo da tia Tati, eu espero você na próxima história, semana que vem, aqui no nosso canal.